Era uma tarde quente de verão quando o policial Mark Santos se viu diante de outro protesto. A cidade estava repleta de tensões sociais e a multidão, composta principalmente por jovens negros, marchou com cartazes pedindo justiça. O clamor foi alto, mas para Mark, com mais de 15 anos de experiência na força policial, foi apenas mais um dia de trabalho. Ele já estava acostumado com tumultos, com manifestações que muitas vezes terminavam em confrontos. Mas algo naquela tarde pareceu diferente. Ele ficou ao lado de outros policiais, observando de longe. Era um movimento organizado, em sua maioria pacífico, mas havia uma agitação crescente no ar. Mark cerrou os punhos, sentindo o calor do confronto se aproximando. Ele sabia que as ordens eram claras: manter a ordem, garantir que as manifestações não se transformassem em violência. Mas ele já havia se decidido. Quando seus olhos pousaram sobre um grupo de jovens, ele se sentiu desconfortável. Eles ficavam à margem, observando tudo com um olhar desafiador, como se esperassem alguma coisa. Mark, por experiência própria, sabia que jovens assim nem sempre eram pacíficos. Seu instinto lhe disse que algo estava errado. Sem hesitar, ele se aproximou deles e seus passos ecoaram pela rua empoeirada. "O que vocês estão fazendo aqui?" Sua voz era firme, mas não amigável. Os jovens, porém, não recuaram. Um deles, um jovem de cerca de 20 anos, olhou-o diretamente nos olhos, sem medo. "Estamos apenas protestando, senhor." Ele respondeu calmamente, mas sua postura era desafiadora. Marcos não gostou disso. Ele tinha o poder. Ele era a polícia. A sensação de controle era quase palpável. Sem lhe dar tempo para responder, Mark avançou, empurrando o jovem contra a parede. Ele sabia que tinha o direito de revistar para ter certeza de que não havia ameaça. Mas a forma como o fez, com excesso de autoridade, logo fez o jovem reagir. Num movimento rápido, o menino empurrou Mark, tentando se libertar. Foi o gatilho. A raiva tomou conta de Mark e, num acesso de fúria, ele sacou a arma e disparou. O som do tiro perfurou o ar quente da tarde, fazendo com que todos ao seu redor congelassem por um momento. O jovem caiu no chão gritando de dor, enquanto o sangue começou a se espalhar pelo asfalto. A cena causou pânico imediato, e a multidão fugiu em desespero, algumas pessoas gritando, outras filmando. Mark congelou por um momento, olhando para o jovem que agora estava no chão, com os olhos quase fechados, em estado de consciência comprometida. Ele não queria fazer isso, mas algo dentro dele o fez agir, sem pensar nas consequências. Era como se o peso da sua autoridade o tivesse cegado e agora ele se deparasse com uma tragédia. A ambulância chegou rapidamente, mas o tempo parecia passar. O jovem foi levado às pressas para o hospital e Mark foi retirado do local com a arma ainda quente nas mãos. A vergonha já estava começando a tomar conta dele, mas ele não tinha ideia do impacto que isso teria. A cena no hospital era caótica. Médicos e enfermeiras corriam de um lado para outro, enquanto o jovem, agora em coma, era levado às pressas para a sala de cirurgia. Seus ferimentos foram graves. O tiro atingiu-o no abdômen e a perda de sangue foi significativa. Os rostos das enfermeiras estavam sérios e o som dos monitores enchia a sala com uma melodia de tensão. A família do jovem não estava lá, ainda não haviam sido avisados, mas o vazio que se formou no ar era uma previsão do sofrimento que viria. A cidade, porém, reagiu. O noticiário mostrou imagens do tiroteio em loop. A vítima, um jovem negro, rapidamente se tornou símbolo de um problema muito maior: o racismo estrutural e a violência policial. O movimento pelos direitos civis ganhou força nas ruas, com protestos exigindo justiça para o jovem agredido. Seu nome ainda não era amplamente conhecido, mas a indignação coletiva era palpável.
No hospital, a situação complicou-se. O jovem, que se chamava Carlos Oliveira, foi submetido a uma cirurgia, mas seu estado permanecia grave. Ele permaneceu inconsciente, imerso em uma luta interna pela vida. Seus pais, ao chegarem ao hospital, ficaram surpresos ao ver o filho na cama, imobilizado e inconsciente. A dor era visível em seus olhos, mas em meio à angústia também havia uma determinação silenciosa. Enquanto isso, Mark, o policial que atirou em Carlos, se viu mergulhado em uma espiral de culpa e vergonha. O que começou como uma abordagem simples, uma situação que ele considerou necessária para manter a ordem, transformou-se agora num pesadelo. O peso de sua ação começou a consumi-lo. Ele havia baleado e o jovem estava em coma. A pergunta que ecoou em sua mente foi: como ele chegou lá? A investigação interna foi iniciada imediatamente e logo começaram a surgir declarações sobre o incidente. A pressão sobre Mark aumentava a cada dia. Seus companheiros, que antes eram seus amigos, começaram a se afastar. Muitos disseram que ele havia exagerado, que sua reação foi desproporcional. Mas também houve quem tentasse justificar o comportamento de Mark, alegando que ele havia sentido medo. Porém, o mais difícil foi lidar com os protestos que tomaram as ruas. As imagens de Carlos caído no chão, rodeado por uma multidão aterrorizada, nunca saíram da cabeça de Mark. Ele tentou se concentrar, mas a culpa o atormentava. O que eu fiz? Esta pergunta ecoou repetidas vezes, mas ele não conseguiu encontrar uma resposta que o aliviasse. A cidade estava em crise e ele era um dos responsáveis por essa crise. E enquanto isso, Carlos permanecia em coma, sua vida dependendo das habilidades dos médicos e de algo além da ciência. Naquela noite, Mark mal conseguiu dormir. O rosto de Carlos, pálido e imóvel, apareceu em seus sonhos. Ele acordou cedo no dia seguinte, o peso da decisão pesando ainda mais sobre seus ombros. Ele sabia que teria que enfrentar as consequências dos seus atos, mas não tinha ideia de que essas consequências seriam tão devastadoras. O silêncio da manhã era esmagador e ele não sabia como se redimir. O som da sua própria respiração foi tudo o que Mark conseguiu ouvir quando se viu em frente à porta do hospital, pouco antes de entrar no quarto onde Carlos estava internado. Sua mente estava caótica, os pensamentos se atropelavam. Ele sentiu o peso da culpa esmagando-o, mas também havia uma sensação crescente de pânico. Mark sabia que precisava fazer alguma coisa, que precisava se justificar, mas o que poderia dizer? Como ele poderia explicar que num acesso de raiva e medo quase destruiu uma vida? Enquanto caminhava pelo corredor do hospital, os olhares das pessoas pareciam pesar sobre ele. Alguns pareciam reconhecê-lo, mas evitavam o contato. Outros estavam mais atentos, como se esperassem uma explicação que ele não tinha. Quando finalmente entrou no quarto onde Carlos estava, sua mãe, Dona Maria, estava sentada ao lado da cama do filho. Seus olhos estavam vermelhos e inchados, a angústia estampada em seu rosto. Mark hesitou por um momento, o nó na garganta impedindo-o de falar. Ele sabia que nada do que dissesse poderia aliviar a dor daquela mãe, mas ele sentiu uma necessidade urgente de se desculpar. Tentei salvar seu filho, pensou ele. Tentei fazer a coisa certa, mas algo no olhar dela, aquele olhar maternal de dor profunda e intransigente, fez com que ele se sentisse ainda menor. Não havia palavras para esse tipo de sofrimento. Foi então que a porta se abriu novamente e uma figura imponente entrou. Foi o detetive Paulo Lima, encarregado de investigar o caso. Mark sentiu um arrepio percorrer sua espinha com a visão. Paulo não parecia estar ali apenas como investigador, mas como alguém com uma missão: descobrir a verdade por trás do tiroteio. Ele olhou para Mark com uma expressão impassível, sem dizer uma palavra. "Como ele está?" Mark perguntou, sua voz embargada.
Ele está estável, mas seu estado ainda é grave, respondeu o detetive em tom formal, embora sua expressão revelasse outra coisa. Mark tentou olhar para a mãe de Carlos, mas ela desviou o olhar, como se o policial não fosse bem-vindo. A tensão era palpável e Mark sentiu uma sensação de isolamento. Eu não sabia mais onde me encaixava. Foi nesse momento que o detetive Paulo fez algo inesperado. Ele se aproximou de Mark e, sem maiores explicações, entregou-lhe um cartão. Esta é a identidade do pai de Carlos, disse ele calmamente. Mark olhou para o papel sem entender o que o detetive queria dizer. Ele era um veterano de guerra, um homem respeitado, e por alguma razão, Mark, você tem algo em comum com ele. Mark olhou para Paulo confuso, sem entender a ligação. O quê? O que ele tem a ver com isso? Paulo olhou para ele com um sorriso enigmático. Carlos é filho de um dos seus. Ele fez uma pausa, como se as palavras quisessem se fixar na mente de Mark. Aquele veterano de guerra é seu pai, Mark. Essas palavras caíram como um peso sobre os ombros de Mark. Ele se afastou, dando um passo para trás involuntariamente. Não pode ser verdade. Seu pai, um veterano negro que Mark nunca soube que existia? A revelação o surpreendeu, mas algo ainda mais pesado se acumulou em seu peito. O peso da culpa, agora multiplicado, e a sensação de que a sua própria identidade estava a ser chamada a prestar contas. O detetive Paulo, percebendo a surpresa de Mark, acrescentou calmamente: agora você deve entender a gravidade de tudo isso. Não se trata apenas da violência do seu ato, mas do que ele representa. Você tem que se preparar para o que está por vir. Mark não conseguia mais processar tudo o que estava acontecendo. A ligação entre ele e Carlos, embora remota e impossível, agora o assombrava. E no fundo ele sabia que essa descoberta mudaria para sempre o curso de sua vida. O pânico que sentia misturava-se com uma confusão devastadora, e o único pensamento que dominava sua mente era o mesmo: o que eu faço agora? Mark congelou. Ele olhou para o arquivo em suas mãos, tentando processar as palavras que acabara de ouvir. O detetive Paulo falou com uma frieza que não parecia corresponder à magnitude da situação. Carlos é seu irmão, ele disse, mas isso parecia impossível. Como ele poderia ter um irmão, principalmente um irmão negro, mesmo sem saber? Mark sentiu um turbilhão de emoções invadir seu peito. Surpresa, raiva, culpa e, acima de tudo, um vazio angustiante. Dona Maria, ainda ao lado da cama de Carlos, parecia sentir que algo não estava bem. Ele olhou para Mark com desconfiança. A tensão no ar era palpável, e o silêncio que se seguiu à revelação foi quase insuportável. Paulo, percebendo o desconforto de todos, tentou amenizar a situação. Vamos fazer uma pausa, Sr. Mark, disse ele, com a voz mais suave. Preciso que você pense sobre o que acabou de ouvir. A ligação que você tem com Carlos é muito mais profunda do que você pensa. Mark sentiu uma espécie de peso crescente sobre os ombros, como se sua própria identidade estivesse sendo reescrita diante de seus olhos. Ele nunca soube da existência de seu pai, um veterano negro que agora descobriu ser uma figura central em sua vida. O fato de seu pai ser alguém tão distante e, ao mesmo tempo, tão próximo de sua realidade atual, o deixou atordoado. Ele saiu da sala com o formulário na mão, sem saber para onde ir. Ele caminhou pelos corredores do hospital, sem rumo. Os rostos das pessoas pareciam embaçados, como se estivessem em um sonho. Ele sentiu a pressão da culpa se intensificar ainda mais. Agora, com a revelação de que o jovem em coma não era apenas vítima de sua ação impensada. Carlos, agora que sabia que era seu irmão, complicou ainda mais a situação. Era um peso emocional que Mark não sabia carregar. Já não sabia quem era: o policial, o homem de branco que jurou proteger a ordem, ou o irmão, que agiu contra a própria família sem sequer saber.
Mark parou em frente à janela de um hospital. Lá fora, o céu estava nublado, como se refletisse a tempestade lá dentro. Pensou em todas as suas opções, na formação que recebeu como policial, nas aulas de manutenção da ordem, nas palavras sobre autodefesa. Mas o que ele fez não foi em legítima defesa. Não foi nada disso. Foi um ataque injustificado. Ele havia machucado um homem e esse homem agora era seu irmão. E a realidade de que isto estava para além de qualquer política policial, para além de qualquer formação, atingiu-o duramente. Ao longe ouviu a sirene de uma ambulância e o som lembrou-lhe que ainda estava de serviço, que o seu papel como policial não desapareceria com a revelação da sua identidade. Mas, ao mesmo tempo, tudo o que ele pensava ter aprendido parecia desmoronar. Ele não conseguia mais ver a divisão entre a justiça que defendia e a dor que causara ao seu próprio sangue. Mark voltou ao escritório de Carlos, mas já não era o mesmo homem. Olhou para Dona Maria, que ainda estava ali, com os olhos fixos no filho, e depois para Carlos, que parecia ainda mais frágil agora que a verdade estava diante de Mark como uma condenação silenciosa. Ele queria se desculpar, mas sabia que não havia palavras para isso. Nada poderia apagar o que ele havia feito. Eu não sabia, ele disse, com a voz embargada. Dona Maria olhou para ele. Ela não disse nada, mas o olhar de dor que lançou para ele fez Mark sentir o peso de uma vida inteira de arrependimentos. O detetive Paulo voltou a entrar na sala. Seus olhos estavam fixos em Mark, como se o estivesse observando com atenção. Você está pronto para enfrentar a verdade, Mark? Marcos não respondeu. Ele sabia que nada o havia preparado para o que estava para acontecer, mas a resposta já estava clara em sua mente. Ele não tinha mais como escapar. Ele teria que lidar com as consequências de suas ações. Os dias seguintes ao seu confronto com a verdade foram um turbilhão de incertezas para Mark. Ele tentou inutilmente organizar seus pensamentos enquanto se preparava para a onda de consequências que certamente viria. Flashes de lembranças sobre o ataque a Carlos, os olhos aterrorizados de seu irmão caído e o som de seus próprios passos apressados enquanto ele fugia do local o assombravam implacavelmente. A verdade estava gravada em sua mente. Ele agiu impulsivamente, sem pensar nas repercussões de seus atos, sem considerar que aquele homem, seu irmão, era mais do que uma simples vítima de uma operação policial que deu errado. Naquela manhã fria, Mark estava sentado sozinho em seu apartamento, olhando a ficha de Carlos e a foto de seu pai, que encontrara em uma das poucas lembranças de família que sua mãe ainda tinha. A imagem de um homem negro de semblante firme e olhar sereno, com uma expressão que Mark nunca imaginou associar à do próprio pai, olhou para ele. Como isso pôde acontecer? Mark perguntou a si mesmo com a mente acelerada. A dor foi como uma lâmina afiada cortando seu coração e a dúvida o consumiu. A relação pai-filho, que ele nunca soube que existia, estava agora diante dele, como um espelho quebrado que ele não conseguia montar. Ele sabia que, por mais que tentasse evitar, havia algo maior em jogo. O sistema, as estruturas de poder, os preconceitos e as relações familiares eram forças que agora estavam interligadas de uma forma complexa e impossível de ignorar. Mark sabia que Carlos não era apenas vítima de violência policial. Ele era a personificação de um sistema falho, de um ciclo de opressão que Mark agora via de forma mais clara e assustadora. Tudo o que ele aprendeu sobre justiça parecia ter sido uma mentira conveniente. Não havia como voltar atrás. Não havia como desatar os nós do passado. Na manhã seguinte, Mark recebeu uma ligação do detetive Paulo. Temos novidades, disse ele em tom sério. Precisamos conversar, Mark. A reunião foi marcada em uma sala sem janelas do departamento de polícia. O cheiro de café amargo e o som de papéis rasgados encheram a sala silenciosa.
Paulo estava sentado em frente a Mark, sem pressa de falar, como se esperasse que Mark desse o primeiro passo. As palavras pairaram no ar, pesadas. Você entende a gravidade da situação, certo? Paulo disse sem rodeios. Mark sabia que a conversa não seria fácil. O que aconteceu com Carlos e o que você fez terá uma repercussão muito maior do que você imaginou. Mark abaixou a cabeça, sentindo o peso do que já sabia. Eu sei, ele respondeu, sua voz quase inaudível. Não sei como voltar. O detetive Paulo observou-o com atenção. O sistema reagirá. Você pode tentar se esconder, mas não terá sucesso. A única coisa que você pode fazer agora é ser honesto. Encare o que aconteceu e quem você realmente é. E o mais importante, enfrente suas próprias consequências, comportamento. Mark sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele sabia que não havia como escapar. A verdade viria à tona e, fosse um policial ou um irmão, as consequências seriam impiedosas. O dilema era enorme. Se ele se entregasse à justiça, seria o fim da sua carreira e talvez até da sua liberdade. Mas eu também sabia que não poderia viver com a sensação de que algo tão grande tivesse sido feito em nome da ordem, sem ser confrontado. Paulo, com um suspiro profundo, continuou. Você não está sozinho nisso. Tem gente que acredita em você, mas você terá que mostrar que está disposto a mudar. Marcos não respondeu. Eu não sabia como mudar ou o que poderia fazer, mas a conversa com o detetive deixou-o com uma sensação de urgência. Ele precisava agir, mas sua mente estava sobrecarregada. Tudo o que ele queria era encontrar um caminho para a redenção, mas o futuro parecia cada vez mais distante. Enquanto isso, Carlos permanecia em coma. A saúde do irmão estava instável e os médicos tentavam conter as consequências do ataque. Mark sentiu a angústia de não conseguir reparar o dano que causou, mas o que mais o consumiu foi a dúvida sobre o futuro. Como ele poderia se redimir diante de sua própria família? Como ele poderia ser o irmão que Carlos merecia, quando o próprio Mark já não se entendia? A única coisa que parecia certa naquele momento era que a história da sua vida tinha acabado de tomar um rumo que ele nunca poderia ter previsto. E ele logo perceberia que o preço por isso seria imensurável. Os dias seguintes arrastaram-se pesados e densos. Cada um parecia um reflexo do outro, uma repetição constante de angústia e incerteza. Mark não sabia o que fazer ou por onde começar. Seu trabalho na polícia parecia uma vida distante, algo com o qual ele não conseguia mais se conectar. Ele se viu obcecado por um único pensamento. O que faria agora? O que eu poderia fazer para corrigir um erro tão grande, um defeito tão irreversível? Ele não podia voltar no tempo, mas precisava urgentemente entender como seguir em frente. Na manhã do 6º dia após a revelação, Mark recebeu uma nova ligação do detetive Paulo. Mark, você precisa estar aqui. Precisamos conversar sobre como vamos conduzir a investigação. O caso de Carlos está sendo tratado como um incidente grave. A mídia está começando a cobrir a história, e você sabe o que isso significa. Mark sentiu um peso cair sobre ele. A pressão de tudo que acontecia fora de seu controle estava se tornando sufocante. O detetive Paulo estava certo. Os meios de comunicação social, com a sua tendência para amplificar os erros dos agentes policiais, estavam simplesmente à espera do momento certo para transformar a situação num escândalo nacional. Não era mais apenas Mark, o policial. Agora, ele era o rosto de um sistema falido, uma representação de tudo o que havia de errado com a polícia. E sua ligação com Carlos, seu irmão, agora fazia parte de uma trama maior e mais complexa do que ele conseguia compreender. Ao chegar na delegacia, encontrou Paulo em uma sala repleta de papéis e documentos. O detetive estava mais sério do que nunca. O caso de Carlos não é só seu, Mark, disse ele sem rodeios. O que aconteceu foi reflexo de algo muito maior.
Tem a ver com racismo institucional, abusos de poder e uma série de problemas dentro da própria força policial. Isso vem acontecendo há muito tempo. Mark olhou para ele sem saber como reagir. Então, o que eu faço? Como resolvo tudo isso? Paulo suspirou e recostou-se na cadeira. O que você precisa fazer agora é enfrentar as consequências, Mark. Isso significa cooperar com a investigação, ser honesto sobre o que aconteceu e fazer o que for necessário para corrigir os erros. No final, ao mesmo tempo, você deve começar a pensar no futuro. Carlos está em coma e não se sabe o que acontecerá com ele. Isso mudará a vida dele para sempre, mas o que você fizer a partir de agora pode ser o chave para sua redenção. Mark sentiu um nó na garganta. Nunca pensei que isso fosse possível. Murmurou mais para si mesmo do que para Paulo. Nunca imaginei que um dia machucaria alguém assim, principalmente meu irmão. O detetive, agora mais calmo, observou-o atentamente. Eu entendo o que você está enfrentando, Mark. Ninguém espera ser testado assim, mas você tem a chance de fazer a coisa certa. O primeiro passo é assumir a responsabilidade, não apenas pelo que você fez, Carlos, mas por tudo você fez. É que representa sua ação. O que você fez foi errado e a única maneira de consertar isso é encarar a realidade. Mark, por mais doloroso que fosse, sabia que Paulo estava certo. Ele não poderia mudar o passado, mas poderia, de alguma forma, moldar o futuro. Ao sair do departamento de polícia, Mark sentiu-se como um homem dividido entre dois mundos. Por um lado, ainda sentia o peso da identidade policial que o acompanhava há anos. Por outro lado, havia a dor da revelação, a verdade de que ele não era apenas um oficial da lei, mas também parte de uma história familiar muito mais complexa. Ele sabia que o caminho a seguir não seria fácil, mas também sabia que não poderia mais fugir de quem ele realmente era. No hospital, o estado de Carlos ainda era crítico, e Mark sentiu um vazio que nenhuma palavra poderia preencher. Aproximou-se da cama do irmão, ainda em coma, na esperança de que, talvez, um dia Carlos ouvisse suas palavras. Não sei o que fazer, Carlos, disse ele com a voz embargada. Não sei como reparar tudo isso, mas, por favor, me dê uma chance de tentar. Mark colocou a mão na de Carlos e, por um momento, tudo ao seu redor desapareceu. A luta interna que travava, a pressão do sistema ao seu redor, o medo do futuro, tudo ficou distante. Ali, na quietude daquele quarto de hospital, encontrou algo raro, um momento de paz. Ele não sabia o que aconteceria, mas naquele momento estava pronto para enfrentar as consequências, não apenas do que havia feito, mas do que ainda poderia se tornar. O tempo parecia não ter mais significado para Mark. Os dias foram uma sucessão de momentos que rapidamente desapareceram, enquanto ele tentava encontrar uma maneira de lidar com as consequências do que havia feito. A pressão sobre ele aumentava a cada hora que passava. A mídia começou a divulgar as primeiras informações sobre o incidente de Carlos e os rumores sobre sua identidade como irmão do policial foram ganhando força. Cada novo dia trazia um novo nível de escrutínio público e Mark sabia que não havia forma de escapar a tudo isso. Ele se viu diante de um dilema moral. O que era mais importante, a lealdade à profissão ou a responsabilidade para com o irmão e a verdade? A resposta parecia simples, mas na verdade foi uma das decisões mais difíceis que já enfrentei. A qualquer momento, uma abordagem mais agressiva por parte da mídia poderá tirar o controle da narrativa. Ele precisava fazer algo agora, antes que as coisas ficassem ainda mais fora de controle. Foi então que o detetive Paulo ligou novamente, com a voz profunda e direta. Mark, precisamos conversar. O caso de Carlos está tomando um rumo que você não pode ignorar.
As evidências contra você estão se acumulando e o chefe de polícia está pressionando para que você seja suspenso. Não podemos permitir que ele seja removido agora. Precisamos agir rapidamente. Mark respirou fundo e a tensão em seus ombros aumentou. O que você sugere, Paulo? Você tem que cooperar. A única maneira agora é abrir a boca, assumir a responsabilidade e cooperar com a investigação. Isso não vai apagar o que aconteceu, mas pode reduzir a pena. Você tem que fazer isso por você, por Carlos e por sua própria consciência. Mark ficou dividido, mas sabia que Paulo estava certo. Se ele realmente quisesse uma chance de redenção, a única opção seria a verdade, mesmo que fosse dolorosa. Farei o que for preciso, disse ele com firmeza, e a decisão finalmente tomou forma. Nos dias seguintes, Mark procurou a advogada de defesa da família, uma mulher chamada Lara, que tinha experiência em casos como o dele. Ela o recebeu em seu escritório, um lugar simples, mas aconchegante. Lara não era a típica advogada dura, fria e calculista. Ela era empática, mas sabia que não conseguiria aliviar a dor de Mark. O que eu tinha que fazer era prepará-lo para o pior. Você sabe que se cooperar as consequências podem ser graves, certo? Lara perguntou sem rodeios. Mas é sua única chance de reduzir suas sentenças, Mark. O fato de você ser policial e ter agido dessa forma muda tudo. A mídia, a opinião pública, tudo está contra você agora. Mark assentiu, sentindo um peso crescente sobre os ombros. Eu sei, mas o que posso fazer? Não posso mais conviver com isso. Preciso fazer a coisa certa. Lara o observou atentamente. Se você está realmente disposto a assumir responsabilidades, o primeiro passo é dizer a verdade. E não se esqueça de que sua colaboração pode afetar o futuro de outras pessoas. O sistema policial, como você o conhece, com suas falhas e corrupções, precisa ser responsabilizado também. Mark sentiu o impacto das palavras de Lara. Ele estava lutando não apenas contra seus próprios erros, mas também contra o sistema que há muito acreditava ser justo. O dilema moral tornou-se cada vez mais complexo. Naquela noite ele não conseguiu dormir. As imagens de Carlos, ainda em coma, assombravam-no, juntamente com a certeza de que, de alguma forma, tinha contribuído para a construção de um ciclo de violência que nunca poderia ter sido quebrado. Ele sabia que não havia como corrigir os erros do passado, mas talvez pudesse, pelo menos, tentar evitar que acontecessem novamente. Na manhã seguinte, enquanto caminhava pelas ruas da cidade, Mark sentiu uma estranha sensação de desorientação. Cada passo parecia ecoar em sua mente como uma lembrança de tudo que havia perdido. Eu sabia que não havia como voltar atrás. O que o esperava era um futuro incerto, mas ele também sabia que, por mais doloroso que fosse, este era o único caminho possível para a sua redenção. Quando chegou ao hospital para visitar Carlos mais uma vez, o sentimento de impotência foi avassalador. O irmão estava mais pálido, mas ainda estava vivo, preso num limbo entre a vida e a morte. Mark sentou-se ao lado dela, segurando sua mão com força, tentando pedir perdão silenciosamente. Não havia palavras que pudessem amenizar sua culpa, mas ele sentia que, de alguma forma, ainda havia uma chance de reparar alguns dos danos que havia causado. Eu farei certo, Carlos, ela sussurrou. Vou tentar. Mark sabia que o futuro ainda estava em jogo. A batalha estava apenas começando. E ele sabia que as consequências de suas ações viriam com força. Mas pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu disposto a enfrentar o que fosse necessário para tentar se redimir por si mesmo, por Carlos e por todos os outros que haviam sido vítimas do sistema que ele agora começava a questionar.